Queridos, essa é a segunda palavra sobre isso. Atraindo o sobrenatural. Fechando essa semana, que é um start para este ano. Que é um estilo de vida para toda a sua vida, até que o Senhor volte. Amém? Ninguém está afim de ver Jesus voltar, né? Até você está afim de ver, mas você não quer voltar através da morte. É algo bem interessante na vida do cristão. Todo mundo quer ir para o céu, mas o caminho de ir para o céu é a morte. Pastor, que assunto é esse? Isso é verdade. A menos que você seja arrebatado. Então você precisa trabalhar para que ele volte antes de você morrer. E você não vai conhecer a morte. Amém? E a tua oração deve ser: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Se você tiver os olhos fitos naquilo que é eterno, você vai desejar isso. Em nome de Jesus. Essa é a essência de atrair o sobrenatural de Deus. Nós fomos chamados para viver acima das circunstâncias. O Luciano trouxe na palavra de oferta mais um exemplo do sobrenatural. Quando olhamos para o natural, a gente fala que a coisa não vai dar, que não tem para todo mundo, vamos dispersar o povo. Mas Jesus olhou para o alto, agradeceu e disse: pode distribuir. O milagre aconteceu. E milhares de homens foram alimentados e sobraram, como vocês viram no texto, 12 cestos cheios de pedaços daquilo que não dava nem para um. Isso é sobrenatural. E esse sobrenatural vai começar a acontecer na sua vida, se já não começou. Creia nisso. A palavra de Deus diz que o inimigo, isso é só uma recapitulação do que eu falei ontem. E hoje pela manhã nós conversamos novamente, parte da igreja estava pela manhã, que o diabo veio para matar, roubar, destruir as nossas coisas, nossas vidas. Mas o objetivo principal dele investir nas nossas coisas é porque ele quer verdadeiramente roubar a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Nós vimos isso ontem. Esse é o seu grande objetivo. Por isso que ele ataca a nossa saúde, nossos familiares, a nossa vida financeira. É um meio que ele usa. Essa é a estratégia dele, para conseguir o seu intento de te afastar, tirar o foco daquilo que é eterno, daquilo que é de Deus, daquilo que é do alto. E se você, nós falamos sobre isso, se você é um cristão verdadeiro, você tem um atestado de óbito, como diz Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 4. Olha para a pessoa do seu lado e fala: sabia que você já morreu? Se você aceitou Jesus na sua vida como seu único, suficiente Salvador, se Ele é seu Senhor, você já morreu. A tua vontade não vale mais nada, porque morto não tem vontade. Morto não tem vontade. Ele até pode deixar um testamento, é o máximo que ele pode fazer, para que a sua vontade se cumpra. Mas olha o que diz o texto, Colossenses 3: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, se ressuscitaram é porque estavam mortos, procure as coisas que vêm da onde? Do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo. Glória a Deus. Nós vimos isso, olhar para o alto. Nós vimos o tabernáculo de Moisés, era coberto com 4 camadas, no tabernáculo, no teto da tenda da revelação. Quando se olhava para o alto, se via coisas belíssimas, coisas belas, maravilhosas. É só você fazer um teste, sai lá fora, olha tudo que você vê ali, no nosso caso a calçada, o asfalto, e depois olha para esse céu lindo, infinito, e decida o que é mais lindo, mais belo. Deus fala para nós mantermos nossos olhares naquilo que é do alto, naquilo que é belo. E o Evangelho aponta para isso. Olhar para o alto quando as coisas vão bem, às vezes é mais difícil do que quando as coisas estão em aflições, quando você está passando por coisas ruins. Porque às vezes lembramos de Deus só nos momentos ruins.
Nossos olhos precisam sair daquilo que é natural aqui na terra, daquilo que é passageiro, daquilo que é e que pode ser roubado, que pode ser enferrujado, que pode ser comido pelas traças. Pastor, o que é que não pode acontecer nada disso? A palavra diz para juntar tesouros nos céus. E tesouro no céu, queridos, é você, a pastora, a Valéria e mais alguém. Esses 3 tesouros, tá bom demais. Tesouro do céu, meu amigo, meu irmão, você que nos assiste, é você, é a sua alma. Deus é o nosso destino, Jesus é nosso alvo. Nós precisamos voltar para Ele, e nós precisamos estar focados naquilo que interessa para Ele. E se para você, se Deus vê você dessa forma, o seu irmão, seu vizinho, seu irmão biológico e espiritual é a mesma coisa. A palavra diz que você vale mais do que o mundo inteiro. Então Ele preza por esse valor, por esse bem precioso, por essa preciosidade que é você. Sempre quando subo aqui para ministrar é com muito temor, porque a igreja, o povo de Deus, aqueles que têm temor e têm aliança com o Senhor, são preciosíssimos para Deus. A palavra diz que Ele está cobrindo você, que você está no colo do Senhor e ninguém pode tocar. O diabo veio matar, roubar, destruir, mas você tem um lugar que ele não pode fazer nada disso. É quando você está no colo do Pai. E você precisa estar focado naquilo que vem do alto, naquilo que importa para o Senhor. Manter nossos olhos fitos naquele que tem o poder de nos trazer a salvação e a vida eterna. Sabe, queridos, nós passamos por tentações. E muitas das vezes não gostamos disso. Mas se o próprio Jesus passou por isso, como nós vimos ontem, Ele foi tentado. E o diabo, todas as 3 vezes que tenta Ele, logo depois que Ele é batizado, a palavra diz que Ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. E a primeira tentação, quando Ele sentiu fome, depois de 40 dias, transforme, você não é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Pensa no deserto, onde é que essas pedras estavam? No chão. O diabo sempre vai pedir para você olhar para baixo. Quando você está triste, você fica cabisbaixo. Quando você está angustiado, fica cabisbaixo. Está deprimido, fica cabisbaixo. Você vai se colocando numa posição quase fetal. Quando está sem grana, então, até o jeito de andar é para baixo. Vou lá de novo enfrentar. Não é assim? Agora Ele quer te fazer vencedor. Vencedor anda com o peito estufado, quer mostrar a medalha. E já está bom demais. Mas Ele quer te fazer mais que vencedor. Aí Jesus é tentado de novo. Quando Satanás olha para ele e fala assim, eu vou ler o texto, capítulo 4 de Mateus, versículo 6. Se você é o Filho de Deus, já mexe na identidade de Jesus. Jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos Ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha para baixo de novo. E Jesus falou, não tentará o Senhor teu Deus, você conhece o texto. E pela 3ª vez o diabo traz facilidades. Olha isso aqui, esse mundo. Levou ele para um lugar bem alto para mostrar tudo que estava embaixo. De novo apontando para baixo. Olhe todo esse mundo, olhe tudo isso, esses reinos, o esplendor dele, a beleza. Tem coisa que nos atrai aqui nessa terra, queridos? Fala a verdade. Tem, né? Mas eu garanto que tem coisa lá na sua casa que você nem precisa para sobreviver e para viver. Eu aposto que tem. Se você acha que não, nós podemos fazer uma visita e eu vou te mostrar. Eu aposto que você tem muito mais par de sapato do que pés para andar. Eu aposto que você tem muitas coisas que não são necessárias. E aí o inimigo mostra tudo aquilo. Isso tudo será seu. Facilidades.
Quando o negócio está muito fácil, desconfie do santo. Já ouviu essa frase? Quando a esmola é demais, fique esperto. Porque o inimigo sempre quer o caminho da facilidade. Ele mostrou tudo aquilo para Jesus e ele veio para conquistar o mundo. E falou simplesmente: se você me adorar, se prostrar, ajoelha aonde? No chão. De novo. Se ele fez isso com Jesus, queridos, imagine comigo, com você. Facilidades. O que o pai tinha proposto? Filhos, vai lá, você vai ser perseguido, você vai entrar num corpo daquele feito de barro, feito de carne. Por isso é o rei encarnado, Cristo vivo, através de Maria. E depois você vai ter um pai lá na terra também, cheio de falhas, cheio de defeito, uma mãe também. E olha que o anjo disse que ela era agraciada. Maria foi top. José é um dos melhores discipuladores que a Bíblia aponta. Porque quem que eles cuidaram? De Jesus. Jesus ficou letrado, aprendeu várias línguas. Eles fizeram bem o trabalho. Mas ele ia passar por isso e depois ia ser rejeitado, ia ser cuspido, ia ser perseguido, ia morrer na cruz, ia verter o sangue na cruz, para que todo aquele que cresce nele pudesse voltar ao Pai. Ele era o filho único e se tornou o primogênito, aquele que era o unigênito, se tornou o primogênito, porque você pode ser filho de Deus através de Jesus. Isso é sobrenatural, gente. Isso é tremendo, isso não tem explicação. Que amor é esse? É esse o mundo que Deus está falando, ficar de olho nesse. Aí Jesus podia olhar, avaliar tudo isso, e o outro está oferecendo todas as coisas. Só que o diabo sempre está oferecendo coisas. E o que Deus quer que você cuide é de pessoas, de vidas, a partir da sua. Isso é sobrenatural. E nós vemos a importância do jejum, da oração. Jesus jejuou 40 dias. E quando o Espírito Santo levou, então ele estava cheio do Espírito Santo. Mas depois de 40 dias, ele estava cheio do poder do Espírito Santo. Por que, pastor, estava cheio do poder? Porque o próprio inimigo viu isso, falou assim: você está poderoso, né? Transforma essas pedras em pães. Ele falou: não só de pão viverá o homem, presta atenção. Não era essas coisas aqui na terra. Às vezes, por que estamos num período de jejum? Às vezes nosso estômago está sendo um altar, está sendo nosso Deus, e precisa ser destronado em nome de Jesus. Nós vimos também em Lucas capítulo 13, uma mulher que estava 18 anos encurvada, estava virado um C, não conseguia levantar a cabeça. Ou seja, ela estava 18 anos só olhando para baixo, olhando para o chão. Não tinha posição para olhar para o céu, para adorar. E aí Jesus vai e cura ela. Ele curou ela num sábado. E aqueles que olhavam para esse plano, para a lei, para aquilo que era efêmero e passageiro, para aquilo que não tinha importância, falou: como que você vai, olha a discussão, como que você vai me curar num sábado? Eles não focaram na bênção, na cura, mas sim no modo com que foi feito. Puxa vida, precisamos olhar para o alto. O dono da bênção estava ali, o próprio Cristo. Só que na vida daqueles que olham para o Senhor, o inimigo não consegue enganar e frustrar esses planos. Então nós precisamos atrair o sobrenatural de Deus na nossa vida. E como fazer isso se não olhando para o alto, para aquilo que é eterno, para aquilo que tem valor para Deus? Precisamos ser movidos pela eternidade, por aquilo que Deus valoriza. E às vezes nós pensamos que Deus nos valoriza por conta daquilo que nós estudamos, do tanto de culto que frequentamos, o quanto de palavrão que nós não falamos. Afinal de contas, nós somos tão bonzinhos. Afinal de contas, nós obedecemos tanto a Deus, né? Não prejudicamos ninguém, não mexe com ninguém, também não influencia ninguém. E a Bíblia chama a esses de servo inútil. Fala comigo: misericórdia. Como se eu estou fazendo tudo e eu sou inútil? A Bíblia está dizendo, queridos. Se fosse para mim, estava muito bom.
mas é para o Senhor. E nisso aqui eu quero deixar 2 livros, indicar para você. O pastor está vendendo livro? De forma alguma. É que esses livros mudaram a minha vida e consequentemente o ministério. O primeiro dele é de John Bevere, ou John Bevere, A Isca de Satanás. Você não precisa ler esse livro para entender disso que nós estamos falando, de olhar para o alto, de não cair na armadilha, na isca do diabo. A Isca de Satanás, esse é o nome. Tem um gancho, um anzol na capa do livro. Você pode até baixar em PDF, eu acho que é de graça. E tem o outro livro que é Movidos pela Eternidade, do mesmo autor. E esse autor, para mim, eu acho fantástico, porque os livros que ele escreve é de forma sobrenatural. Ele diz que o Espírito Santo toma ele, às vezes no avião, às vezes no quarto, em algum lugar, e ele começa a escrever. Depois que ele escreve, ele mesmo olha e fala: uau! Ele é formado em ciências exatas, ele não queria nem saber desse negócio de escrita e palavras. E Deus usa ele poderoso, tremendamente. Vale a pena conferir, vale a pena entender mais sobre isso. Então, o que Satanás está querendo, e ele investe muito forte nisso, nas nossas coisas, naquilo que tem importância para nós, não é porque ele quer as coisas, porque a Bíblia diz que o mundo é dele, que ele domina essas coisas, mas ele quer minar. O objetivo dele é minar a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus. Porque quando nós perdemos algo ou alguém importante para nós, muitas vezes culpamos Deus, fica magoado com Deus e não quer mais saber desse Deus. Não me fale de Jesus, não quero saber de igreja. Já viu alguém assim? Que precisa perdoar a Deus, que precisa entender do amor de Deus. Porque quando a gente perde, a gente se sente roubado, se sente abandonado, se sente humilhado, e esquece de agradecer o tempo que desfrutamos daquela coisa ou daquela pessoa. Esquece do privilégio que recebemos, do que nos marcou, do que foi para nós. Diante dessas coisas, precisamos enxergar por que Deus permite, muitas vezes, que Satanás interfira nas nossas coisas. Às vezes Deus permite, dá permissão. Poderia falar muitas passagens sobre isso, para que Satanás toque. Mas nós precisamos relembrar de algo importante. A aprovação é algo que vem de Deus, e a tentação é algo que vem do diabo. O problema é que a aprovação e a tentação parecem iguais em certos momentos. Mas como diferenciar isso, pastor? Precisa estar com os olhos fitos no céu, precisa se aprofundar na palavra de Deus, precisa orar para Deus te dar discernimento, para o Espírito Santo te ajudar. Pergunta para Ele em oração: Deus, por que eu estou passando por isso? Tem alguma coisa te afligindo? Se é de Deus, é uma aprovação, e você vai ser aprovado, vai sair do deserto, vai ser mais nobre, vai ser mais forte, vai ser mais ousado depois disso. E quando é tentação que vem do inimigo, ele quer matar, roubar, destruir. De repente nem é tão difícil assim. Não, isso é para destruir o meu sonho, isso é para destruir meu relacionamento, isso é para destruir com as minhas finanças. Daí você já sabe. E a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades. É sobrenatural a nossa luta. Então não adianta querer vencer no natural. Não adianta você se vestir de espada, escudo, se armar até os dentes naturalmente, se a luta é espiritual. Então nós precisamos ir para a presença de Deus. E alguns de nós não gostam de luta. Alguns de nós cristãos nem percebem a luta, não vê nem necessidade. Não, eu sou de paz, é melhor nem mexer com essas coisas, é melhor nem falar o nome do inimigo para não dar ibope. E aí ele está ganhando território, e aí você está apanhando com as luvas de boxe, de braços cruzados. As pessoas não veem muitas vezes a necessidade da agenda da igreja, que é um campo de treinamento. Aqui é um lugar, é um QG de Deus, para um treinamento para os seus soldados.
E aí você não vai ver exército treinando debaixo de sombra e água fresca. Você não vai ver exército sendo treinado, sendo aplaudido. De manhã eu falei, exército não tem líder de torcida. Exército tem que ser soldados treinados, capacitados, habilitados, para ser habilidosos com a palavra de Deus, vestindo a armadura de Deus, tendo ciente a sua salvação através do capacete, tendo os pés calçados com o evangelho da paz, a couraça da justiça, uau, a espada do Espírito, que é a única que você pode atacar. Glória a Deus. Muitas vezes Deus permite isso, que nós passamos por provações. Deus permite até que o inimigo chegue até alguns estágios. A gente vê na vida de Jó. E se você não sabe que está numa luta, como que vai ser vencedor? Se você não sabe que está numa luta espiritual, se você precisa vencer aquela área da sua vida, como que você vai ser mais que vencedor, se você nem sabia, nem considerava que estava competindo? Que estava numa batalha. Pela manhã até brinquei com isso. Quando você recebe os boletos em casa e depois vem a cobrança. A moça fala assim, senhor fulano, quando fala o nome completo, parece que é sobrenatural, né? Você não sente o negócio assim? Porque quando sua mãe falava o seu nome completo, fala, aí o negócio pegou agora. Josué dos Santos Araújo. Falei, pronto, já começava a doer. E aí quando alguém liga, é o senhor Josué dos Santos Araújo? Falei, será que eu falo que sou? Aí ela fala assim, então eu queria informar que o seu boleto venceu. Eu falei, glória a Deus, eu nem sabia que ele estava competindo. E a moça falou, não, é sério. Eu falei, é sério mesmo, moça, eu não sabia. E muitas vezes eu atendi assim. Então como é que você quer ser vencedor, você nem sabe que está competindo? Você que vai ganhar o quê se não entrou na batalha? Não, mas o resto da igreja está todo mundo batalhando. Então essa vitória é individual. No coletivo a gente avança, se torna inspirador, poderoso. Mas você precisa vencer a sua vontade. Por isso que Jesus falou, carregue a sua cruz. Não carregue a cruz do outro. Não queira carregar a cruz de Jesus. Quando ele falou, toma a sua cruz e siga-me, está falando disso. As suas vontades. Isso é sobrenatural, é uma batalha pessoal. Então, queridos, não rejeite o tratamento de Deus. Não rejeite as provações de Deus, porque o Senhor quer te levar para um nível maior. Ele quer provar o nosso coração egoísta. Ele quer que você volte para Deus. Então às vezes Ele permite essas coisas, para que nós possamos, ainda que temporariamente, tirar o coração, tirar a nossa visão dessas coisas que nos prendem, das coisas que são dessa terra, que são passageiras. E aí acrescentar e se aproximar mais de Deus. Isso é o sobrenatural na prática. Falando de coisas, muitas pessoas perdem relacionamentos por causa de coisas. Entram em brigas judiciais por causa de coisas. Perde amizades por causa de coisas. Valoriza mais as coisas. Eu sei porque há algum tempo eu era assim. Eu tinha uma idolatria pelos meus carros velhos. Ainda se fosse um carro novo, justificava. Para você ter ideia, tinha uma época que eu tinha um sapato para dirigir e outro para andar fora do carro. As pessoas pediam carona com esses pés sujos aqui. Não, meu filho, vai na chuva mesmo. Era assim. E o curioso é que esses carros choviam dentro. Às vezes é interesse do diabo e não só de Deus, que algo seja temporariamente tirado de você. E daí quando pela primeira vez a gente ganha algo poderoso, tremendo, aos nossos olhos. Ontem eu falei sobre isso. Nós tivemos nosso carro roubado, fomos assaltados, eu e a pastora. E eu percebi quando nos roubaram nosso carro, que literalmente, nós fomos assaltados. Não era somente Satanás que foi naquele dia.
e tinha intenção de tirar a nossa vida. Mas naquele dia, naquele momento, o nosso ministério estava sendo provado e Deus estava querendo mostrar aonde estava o nosso coração. A partir daquele momento nós começamos, e Deus começou a conduzir para o plano dele, fazer a vontade dele, e nós entrarmos num tratamento, principalmente eu, porque o golpe foi dolorido. O diabo sabia onde mexer, porque eu dava sinais muito fortes de que aquilo era muito importante. E aí as coisas não podem valer mais do que as pessoas. Aí eu aprendi que meus filhos podiam desfrutar, derrubar chips, fazer bagunça dentro daquele carro. E aí meu coração foi se rendendo àquilo. Mas quando o carro foi roubado, foi terrível. A sensação de impotência, de insegurança, de humilhação. E às vezes vem essa pergunta: onde é que Deus estava quando aconteceu isso? E falei ontem, né, que eu fiquei arrazoando. Nunca fui assaltado, e agora que eu tenho alguma coisa que preste, nós precisamos raciocinar. Por que eu nunca fui assaltado? Porque não tinha nada que valia a pena ser roubado. E quando você tem algo muito bom, o diabo vai querer tocar. O problema não são as coisas, o problema é se seu coração está nessas coisas. Quais coisas, pastor? Qualquer coisa. Algo que seja muito importante para você, que não seja pessoas, que não seja o próprio Deus, está no lugar errado. Mas Deus me ensinou, e glória a Deus que eu aprendi, como Paulo diz, e que aprendeu também, quando um homem ou uma mulher de Deus coloca seus olhos no Senhor e permanece, a vitória vem. Eles são vitoriosos. Naquele dia uma lição muito dura eu recebi. Naquele dia, como eu sempre declarei, estava disposto a defender a honra da minha família, defender os bens que Deus me deu, que nós conquistamos. O Senhor me ministrou que era muito mais difícil, porém muito mais nobre, eu viver pela minha esposa, viver pela minha família, do que morrer por elas. Porque eu podia ter saído no jornal como herói: marido defende esposa em assalto, é baleado e morreu. Porque da distância que o bandido estava, ele não tinha como errar. E se eu conseguisse tomar a arma dele, a morte seria invertida. Mas o ataque do inimigo foi para a morte, e ele levou os bens, ele levou aquilo que está aqui na terra. Tanto que a ferrugem pode comer, que não vale mais nada hoje. E naquele dia eu recebi essa lição. Sendo que, o que a gente pode aprender com isso? Estou disposto a morrer pela causa de Cristo. Uau, isso parece muito nobre. Mas sabe o que acontece? Jesus já morreu por ela. Jesus já morreu por essa causa. E o meu papel, o seu papel é viver por essa causa agora. É muito mais difícil, porém mais nobre, parar de viver para si mesmo, para as coisas que te interessam, para o seu reino, e viver para Cristo. Isso é sobrenatural, viver fazendo a vontade dele. Mas eu não sei qual que é a vontade dele. Você tem buscado de verdade qual que é a vontade dele? E em todas as áreas da sua vida. Por que você está aqui? Por que eu nasci? Por que eu estou nesse tempo? Por que tanta gente foi embora com o Covid e eu continuo aqui? Qual que é o meu propósito para essa geração? E a palavra está dizendo que você é o melhor de Deus para essa geração. Nós precisamos colocar nossos olhos naquilo que o Senhor dá importância. Ele fala: olhe para os campos, a colheita está madura, está na hora da ceifa. Literalmente o texto diz isso. Está na hora da colheita. E nós vamos ficar olhando para o nosso reino, para o nosso mundo, ou vamos ir para aquilo que tem importância para o Senhor? Quando há ataque do inimigo, queridos, ele não está pensando nas coisas, porque Deus prometeu, e a palavra diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas. Quais são essas coisas? O que você precisa.
Ele vai te acrescentar, lhes serão acrescentadas. Então, o diabo ataca as coisas porque aquilo é importante para você. Pessoas são importantes, ele vai criar inimizade. Ele vai continuar fazendo o papel dele. Não pense que você vai ficar isento disso. Só que se você estiver focado naquilo que é do alto, você vai viver o sobrenatural. Você vai dar importância para aquilo que Deus dá importância, que são as pessoas. E as coisas, ainda que você leve prejuízo, você vai ficar feliz, porque você levou prejuízo, mas manteve a amizade, manteve o irmão fiel na igreja, manteve uma alma fiel ao Senhor Jesus. Está entendendo isso? Eu vi, queridos, nos olhos de uma criança, um garoto de 11 anos, em uma das conferências que nós fizemos lá em Marília. O garoto naquela cidade estava jejuando, num período que era de 21 dias, se eu não me engano. E ele estava orando e jejuando na madrugada. O pai dele ia na madrugada, ele ia. A mãe dele ia na hora do almoço, ele queria. E ele estava lá, e daí nós fomos conversar com esse menino, que foi um dos preletores, numa conferência de pastores. E esse menino com os olhos cheios de vida, cheio de lágrimas, olhava para nós dizendo: você entende o privilégio de fazer parte do reino de Deus? E ele tem convicção de um chamado para a China. E na China o evangelho é perseguido. E ele fala assim: já pensou se eu morrer pela causa de Cristo? Ele falou com tanta paixão, tanta convicção. Convenção, congresso de pastores. Eu saí daquele lugar e falei: Deus, eu acho que eu preciso me converter. Eu acho que eu preciso começar tudo de novo. Eu preciso entender. Quando nós olhamos para aqueles que foram os mártires do evangelho, quando Satanás tentou ao máximo a sua vida, suas finanças, as suas famílias, eles não voltaram atrás, eles não negaram ao Senhor, eles não negaram o chamado. E aí dá a impressão que eles perderam. Não, toda vez que alguém morreu pelo evangelho, o evangelho só se fortificou, nunca enfraqueceu. Por isso ele chegou até a mim, até você. Sabe, queridos, nosso conceito de vitória é muito aqui na terra ainda, é muito carnal, é muito superficial. Nós consideramos alguém vitorioso porque está em primeiro lugar. Hoje porque tem muitas curtidas. Hoje porque tem muitos likes, muitas visualizações. Fulano já tem não sei quantos milhões de seguidores e visualizações. Aí você vai lá, é um abestado que só fala besteira. Falei: então tem milhões de abestados seguindo ele, só pode. Sabe, queridos, aquilo que era a Rede Globo de televisão, que brigava para audiência, pagava um preço terrível para prender sua atenção, agora está distribuído em milhares e milhares de minis globos, que só tem lixo para oferecer. Raramente você vai ver alguém com milhões de seguidores falando de algo sério, falando de Jesus. Tem muita coisa boa? Tem, mas precisa ser selecionado. Quando esses tombam pelo evangelho, ele nunca enfraquece o evangelho, porque muitos fugiram quando Jesus foi preso, muitos desapareceram quando ele foi crucificado. Mas depois que ele foi ressuscitado, porque ninguém quer perder, a gente só acredita vendo. E ele foi ressuscitado, e isso foi sobrenatural. Apocalipse fala desses que venceram. Apocalipse 12:11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Sabiam manter seus olhos no Senhor. Sabiam manter seus olhos no Senhor. E temos um exemplo do primeiro mártir da igreja.
Esse primeiro mártir foi Estevão, que a palavra diz lá em Atos capítulo 7, que ele fitou os olhos no Senhor. Estevão foi alguém que foi colocado no lugar de Judas através de um sorteio. E a palavra de Deus que era um homem íntegro, um homem nobre, que fazia bons feitos. E quando foi levado ao julgamento, parecia seu rosto como de um anjo. E semelhante ao que foi encenado aqui, ele foi apedrejado de verdade. Ele se manteve com os olhos fitos no céu, enquanto aqueles que deveriam ser seus mentores, seus pastores, seus mestres, não gostaram do que ele falou, porque eles tinham os olhos nessa dimensão, e ele foi apedrejado. É impossível. Olha que ele recebeu o papel e piscou várias vezes que eu vi. Mas Estevão estava com os olhos fitos no céu. O que a gente aprende com isso? O que tem descoberto esse princípio? Que quando você está fito com os olhos em Deus, você está fixo naquilo que vem do alto, Deus traz para você um poder sobrenatural. Ele vai te isentar desta dor. Ele foi quase que anestesiado, porque estava extasiado para aquele lugar que estava indo. E a palavra diz que ele, depois que levou todas essas pedradas, que ele adormeceu. Ele pediu para perdoar aqueles que estavam fazendo isso. Ele adormeceu, ou seja, ele morreu. E a Bíblia usa essa palavra adormeceu, porque eu creio que ele foi arrebatado para o Senhor, porque ele estava com os olhos onde devia estar. Pode acordar, Estevão, vai para o seu lugar. Obrigado, Senhor. É isso que acontece com os mártires. Eles não trocam, não perdem o foco. Deus é nosso destino, Jesus é nosso alvo. Nós precisamos estar olhando para lá, queridos, para não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque é isso que o inimigo quer, distrair. Quem está sendo apedrejado, enfia sua cabeça na terra e se protege o máximo possível. De novo para o chão. É isso que o inimigo quer, ver você prostrado com medo. Muitos dos mártires ele não queria matar, mas eles decidiram entregar a sua vida se precisa. Os cristãos do primeiro século tinham que optar: ou você nega esses que é do caminho, esse Jesus de Nazaré, esses ensinamentos dos apóstolos, senão você vai virar comida de leão, levado para Roma para ser destroçado, para ser devorado vivo. E aí hoje nós vivemos num tempo que temos problema. Você não sabe o que é problema. Baixa o livro no seu telefone, no seu iPad, no seu equipamento eletrônico, de Orlando Boyer, Os Heróis da Fé. E quando você achar que tem problema, vai lá e escuta a biografia desses homens. Eu várias vezes fiz isso. Falei: Deus, eu preciso me converter. Eu pensei que eu era cristão. Meus problemas acabei. É até ridículo às vezes orar, mas é o meu problema, pastor. Para mim é sério. E você precisa se livrar dele. Você precisa superar isso. Hebreus capítulo 11 diz que aqueles não aceitaram o livramento porque visaram a recompensa maior. Eles queriam algo maior, algo que fosse eterno. Quando passamos por provas e tribulações, Deus não somente prepara a nossa vitória, que é inevitável se você permanece de pé, mas usa esse tempo também para tratar nossa alma. Nossa alma precisa estar forte, precisa estar ligada àquilo que Deus quer, precisa estar com certeza daquilo que Deus quer para nossas vidas, ainda que nos custe. Fazer jejum talvez seja a coisa mais difícil para alguns. Eu não posso fazer, pastor, porque eu preciso tomar remédio. De repente você precisa tomar remédio justamente porque não fez jejum, porque jejum traz cura para o corpo.
tua alma, te afina com o Espírito de Deus. O jejum, queridos, precisa custar alguma coisa para nós, porque senão também não vale nada para Deus. Ah, estou fazendo jejum de doce, mas eu nem gosto de doce. Então isso não é jejum. Fazer jejum de formiga, não vai comer mais formiga. Tá bom. Tem que ser algo que lhe custe. Davi falou isso, que não queria entregar algo que não lhe custasse. Isso é ser vencedor. Jesus, com tudo isso, nos torna mais que vencedor, porque o tratamento chega ao fim, as adversidades chegam até o fim, e o sobrenatural de Deus se manifesta em nome de Jesus. Se você ter os olhos fitos nos céus, fito no alvo, firmado no alvo que é Cristo, que está no céu à direita de Deus Pai, que é o nosso destino. Você precisa crer nisso. Isso é atrair o sobrenatural. Mas quando nós temos problemas, quando os problemas vêm, as aflições vêm, o que nós fazemos? Vou falar com o meu pastor, vou falar com o meu líder, vou falar com o meu discipulador, vou ligar para o grupo de intercessão da igreja. Olha o que a palavra diz, Salmo 121, versículo 1. Levanto os meus olhos para os montes, de novo, para o monte, para o alto, e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem das campanhas de oração, o meu socorro vem da intercessão, o meu socorro vem daqueles vídeos top na internet. O que diz o texto? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se Ele fez o céu e a terra, se Ele te criou do nada dentro do ventre da sua mãe, que probleminha é esse que você tem? Para nós Ele pode até se agigantar, mas apresente seu problema nos pés da cruz, apresente seu problema para Jesus e Ele vai ser nada. Ele não vai ser nada. E isso atrai o sobrenatural de Deus. Isso atrai o sobrenatural de Deus para nossas vidas. Isso é viver acima, queridos, de todas as dificuldades. Valorizar o que Deus valoriza. Você vai se contentar e vai perceber o quanto que Deus te ama e já te deu tantas coisas, mais do que você precisava e muito mais do que você merecia. E às vezes ficamos arrazoando, não, foi porque eu me esforcei, foi porque eu estudei, foi porque eu venci, foi porque eu fui resiliente nessa coisa. E quem te deu inteligência, capacidade, habilidade para isso, senão o próprio Deus? Nós precisamos vencer olhando para o alto. Deus me deu um chamado muito específico, pastoral, mas me deu uma palavra rema: ser forte e corajoso. Tão somente, Josué capítulo 1, do 1 ao 9, vai falar várias vezes, tão somente seja forte e corajoso. E assim, forte eu sempre me achei, tenho medo de muito pouca coisa, e algumas vezes precisei entender e ser curado pelo Senhor diante de ameaças, diante daquilo que eu sabia que a palavra falava de mim, mas o inimigo se levantou e falava para mim: vocês não valem nada. E a palavra vinha dizendo que eu valia mais que o mundo inteiro, porque eu tenho uma alma, e é isso que a Bíblia diz. Eu vou matar vocês. Falei, será que não leu Colossenses capítulo 1? Diz que eu já morri, eu entreguei minha vida. Cara, chegou tarde. Se não me pagar, você vai morrer. Eu falei, então você não vai receber, porque eu já morri. Não queria conversar, o cara estava possesso. Vai buscar mais homem, porque vocês não são suficientes para mim. E eu de braço cruzado falava assim: meu Deus. Eu orava: Senhor, não deixa ele tocar em mim, porque se ele tocar, não me responsabilizo. E aí, naquela situação, vocês são ladrão, vocês estão me roubando e não sei o quê. A palavra diz que Deus é fiel, se eu sirvo a Ele, eu sei da minha fidelidade. Eu sabia que aquilo era mentira, aquilo não me atingia,
E isso que irritava mais a pessoa, e ele estava ficando quase que possesso. E meu sócio entrou na briga. E aí ele não se aguentou com algumas palavras e partiu para cima. E a hora que eu vi, eu estava separando a briga. Ao mesmo tempo que eu estava preocupado com aquela briga, separando, não deixando um tocar no outro, eu estava começando a me sentir frouxo. Falei assim, cara, era eu que arrumava as brigas. Era eu que provocava as brigas. Era eu que arrumava as confusões e botava as pessoas para correr. Agora eu estou separando briga, estou ficando frouxo, será que eu não sou mais homem? Tinha a ver com o tratamento de Deus, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso não para fazer a sua vontade, para usar a força que você tem, mas para esperar em Deus a resposta daquele que está te atacando. E essa pessoa me ameaçou, escarneceu, falou mal da minha família, amaldiçoou meu filho. Eu já testemunhei isso nos encontros. Eu vou matar esse cara de alguma forma. E quando eu tive a oportunidade, a graça do Senhor tomou conta de novo. Ser forte e corajoso. O negócio passou na minha frente. Falei, é agora. E sabe o que aconteceu no final? Passou aquela oportunidade, eu tremi, estremeci dentro do carro. E passaram-se algum tempo. E eu vim na igreja um dia e confessei, perdoei, liberei perdão. E dentro de mim a coisa mudou. E passou algum tempo, essa pessoa morreu. E eu fui no velório dela. Falei, vou ver se morreu mesmo. Fiquei triste, porque era alguém importante nessa cidade e nem os parentes todos foram lá. E quando eu cheguei naquele lugar, os filhos falaram, uau, que bom que você está aqui. Já que você está aqui, eu sei que você é pastor, você não quer trazer uma palavra? Restituição. Eu não fiz o que eu queria, o que era a minha vontade. Ser forte e corajoso para deixar Deus agir. E esse foi um treinamento porque viria para o ministério. Eu nem sei o que vem pela frente. Só sei que Deus vai dando desafios cada vez maiores. Mas tem algo que importa para a sua vida, como membro desta casa. No dia 15, entre o dia 15 e dia 20 de dezembro, nós conseguimos eliminar, pagar, quitar todas as dívidas que tínhamos, desde que eu assumi a igreja. Se encerrou. Nós tínhamos um compromisso com o bispo e foi zerado. Começamos o ano no azul, vamos dizer assim. E não só isso. Depois desse acerto final, agora dia 25 de janeiro, se encerrou todas as demandas, todas as notificações, tudo aquilo que estava na justiça em segunda instância, foi encerrado totalmente. Não temos mais nada contra a igreja. Glória a Deus, glória ao Senhor. Por isso você vai entender, está entendendo esse novo ciclo, um sobrenatural de Deus. Porque nesses últimos 5, 6 anos, pensa na coisa difícil, não usar a força que Deus deu. Pensa numa crise que eu fiquei quando tinha que defender a igreja e fui para o tribunal. E no tribunal muitas vezes eu quis usar a força. E se eu tivesse usado a força, tinha perdido a razão. E Deus foi agindo no tempo dele, no jeito dele, e todas as coisas se encerraram. A minha crise é porque Deus me colocou para cuidar das ovelhas. E o pastor cuida das ovelhas, como diz a Bíblia. E muitas vezes, literalmente, eu saí lá fora, com o cajado na mão, esperando que o lobo viesse. Falei, de hoje ele não passa. Alguém avisou ele, ele não veio, naquele dia. E foram vários momentos. E a palavra vinha, ser forte e corajoso. Ser corajoso de esperar em Deus, não usar a força do braço. No natural, teria resolvido em poucas semanas. E talvez estivéssemos destruídos. Mas no sobrenatural, Deus deu uma igreja poderosa que está crescendo, influenciando, vivendo os sonhos de Deus. E o que vamos viver daqui para frente é muito maior, é sobrenatural,
porque o Senhor tem algo poderoso para nossas vidas. E nós queremos selar esse momento, essa semana do sobrenatural, com algo que é super sobrenatural, que é a ceia do Senhor. Aqui estão elementos que são sobrenaturais, representando o corpo e o sangue de Cristo, aonde você pode renovar a sua aliança com Deus, onde você pode fazer isso até que Ele volte. Ele está voltando. Os sinais mostram que está cada vez mais próximo. Alguém falou esses dias numa live, acho que foi o pastor Lucinho Barreto, está todo mundo muito preocupado com o anticristo, como é que ele vai agir, de onde que ele vai surgir, e mergulhado no Apocalipse. E ele falou algo que eu concordo, eu vou repetir aqui: eu não quero saber da agenda do anticristo, eu quero saber da agenda de Cristo. Se ele voltar, nós vamos subir com ele, e ponto final. Acho que essa agenda é mais importante para nós. Efésios capítulo 5, versículo 15. Abra bem seus ouvidos. A palavra diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Queridos, na vida do cristão não tem tempo para matar tempo, para perder tempo, para dar um tempo. Aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E nós fomos ministrados sobre essa palavra: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos fazer isso. Se de repente você era dado ao vinho, à bebida, a palavra está dizendo: assim como você se embriagava com bebida, agora se embriague com o Espírito Santo. Isso é sobrenatural. Ele está dizendo para nós falarmos entre nós com salmos. Você tem um salmo preferido na sua vida? Se não tem, pega o seu celular aí, pega a Bíblia e abre um salmo que você acha interessante e leia agora. Pode fazer isso. Você que está em casa também, abra a sua Bíblia, procure um salmo. Vamos salmodiar nesse momento, diante da mesa da ceia do Senhor, renovando a nossa aliança. Leia aquele salmo que você já ouviu falar, que você gosta, que você decorou. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Conhece esse? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Uau! Como em volta de Jerusalém, assim é o seu povo, Deus, inabalável, sobrenatural. Leia, queridos, em voz alta, é para salmodiar. Salmo 128 diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho e será próspero. Uau! Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Foz do Iguaçu, para que você veja a prosperidade de toda a sua região, de todo o Paraná, todos os dias da sua vida. Que você veja os filhos dos seus filhos, e que haja paz no Brasil, que haja paz nas nações, que haja paz em Israel, em nome de Jesus. O Salmo 127 diz que se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Esse salmo diz que os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá.
Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. Ele não será humilhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Aleluia! Glória a Deus, glória, Senhor, por esta palavra. Nós te louvamos, Senhor. Pai, nós queremos atrair e viver o sobrenatural. Eu coloco, Senhor, cada vida, cada família diante do Senhor, que vamos participar dessa mesa, todos aqueles aliançados com Jesus, todos aqueles que estão em plena comunhão com Teu Santo Espírito, Pai, todos aqueles que levam a vida de dedicação e de aliança com o Senhor, estando perto, estando longe, nós vamos participar desse memorial, desse ato de justiça que o Senhor fez, justificando nossos pecados na cruz. Pai, nós não merecíamos, mas sobrenaturalmente o Senhor providenciou, o Senhor conquistou esta vitória na cruz e nos fez através dela mais que vencedores. Por isso nós tomamos posse, Senhor, desta bênção sobre nossas vidas. Pai, que nós possamos fazer isso em memória do Senhor Jesus, que tudo seja feito para o Senhor, porque Tua palavra diz que sem Ti, Senhor, nós não podemos realizar nem fazer nada, Senhor. Que a Tua palavra seja viva, eficaz, edificante, transformadora em nossas vidas, em nome de Jesus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Dê uma salva de palmas para aquele que vive, para aquele que reina. Glória ao Senhor. Nossa equipe vai estar distribuindo o pão, o cálice. Você vai esperar uns pelos outros, à medida que você for.